Vou contar um erro que cometi por 3 anos. Um erro que me custou uma visão mais clara, manhãs mais nítidas e provavelmente atrasou a regressão das minhas cataratas por meses, talvez anos. Eu estava fazendo o que todo mundo me dizia para fazer. Estava comendo mirtilos todas as manhãs, uma xícara de mirtilos frescos no meu mingau de aveia, às vezes congelados no smoothie. Eu tinha lido todos os artigos sobre antioxidantes e saúde ocular. Mirtilos eram para ser o alimento milagroso para olhos envelhecendo, e eles ajudaram um pouco. Meu oftalmologista disse que minhas cataratas não estavam progredindo tão rápido quanto o esperado para a minha idade. Isso era uma boa notícia, mas elas ainda estavam progredindo, nível 2 em ambos os olhos aos 70 anos, avançando lentamente para o nível 3, roubando a minha visão aos poucos. Então, eu conheci o Ricardo. Ele é um oftalmologista aposentado, originalmente da Noruega, que se mudou para a minha cidade há 5 anos. Nós começamos a conversar em um centro comunitário, e quando eu mencionei minhas cataratas e meu ritual diário de mirtilos, ele sorriu. Não um sorriso condescendente, mas como o sorriso de alguém que está prestes a compartilhar um segredo que muda tudo. Ele disse uma palavra: arandos. Eu nunca tinha ouvido falar deles. Acontece que a maioria dos brasileiros também não, mas na Europa, particularmente na Escandinávia, os arandos têm sido usados para a saúde da visão por séculos. Eles são parecidos com os mirtilos, pequenos, redondos, escuros. Mas quando você corta um ao meio, a diferença é inconfundível. Um mirtilo tem polpa verde clara ou branca por dentro. Um arando é roxo, escuro por completo. Essa cor roxa escura é a chave. Ela vem de compostos chamados antocianinas. E os arandos têm até 5 vezes mais antocianinas do que os mirtilos comuns. 5 vezes. Ricardo explicou que durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos da Força Aérea Real Britânica relataram melhor visão noturna após consumirem geleia de arando. Essa evidência anedótica levou a décadas de pesquisa. E o que os pesquisadores descobriram foi remarcável. As antocianinas não agem apenas como antioxidantes genéricos. Elas miram especificamente as proteínas nas lentes dos seus olhos que ficam danificadas e se aglomeram para formar cataratas. Elas ajudam a prevenir a desnaturação das proteínas cristalinas. Elas apoiam os mecanismos que dobram novamente as proteínas danificadas antes que elas se agreguem, e elas ativam sistemas de limpeza que removem proteínas danificadas demais para serem salvas. Mas aqui está o que realmente me chocaram. Ricardo me mostrou um estudo publicado em 2024. Mais de 36 mil mulheres acompanhadas por anos. Os pesquisadores descobriram que uma ingestão maior de mirtilos e antocianinas mostrou uma associação inversa modesta, mas significativa, com cataratas. Uma redução de 10% nos grupos de ingestão mais alta, 10% dos mirtilos. Imagine o que 5 vezes a concentração de antocianinas poderia fazer. Eu perguntei a Ricardo por que ninguém fala sobre isso no Brasil. Por que todo artigo de saúde grita sobre mirtilos, mas os arandos são virtualmente desconhecidos aqui? Ele riu. Marketing, ele disse. Mirtilos são uma cultura comercial massiva na América do Norte. Arandos crescem selvagens em florestas europeias e são mais difíceis de cultivar comercialmente. Não há um grande lobby agrícola promovendo arandos, sem orçamento de marketing, sem campanhas com influenciadores. Mas a ciência não se importa com marketing e nem os seus olhos. Eu comecei a procurar por arandos no dia seguinte.
Arandos frescos são quase impossíveis de encontrar no Brasil, a menos que você more perto de feiras de produtos importados. Mas extrato de arando, pó e frutas liofilizadas estão disponíveis online. Eu pedi pó de arando e comecei a adicionar à minha rotina matinal uma colher de sopa de pó de arando em água ou smoothie, todos os dias. Eu mantive todo o resto igual. Mesma dieta, mesmo exercício, mesmo horário de sono. Eu apenas troquei meus mirtilos por arandos. Nas 2 primeiras semanas, nada mudou. Eu não estava esperando resultados instantâneos. Repara, o celular leva tempo. Mas por volta da 3ª semana, eu notei algo. Minha visão quando eu acordava estava mais clara. Não dramaticamente, não como ligar um interruptor, mas aquela qualidade nebulosa e turva que geralmente levava 30 minutos para clarear depois de acordar, começou a desaparecer mais rápido. Na 6ª semana, minha esposa comentou que eu não estava apertando tantos olhos para ler o jornal pela manhã. Ela estava certa. Eu não tinha percebido conscientemente, mas a tensão era menor. Ler estava mais fácil. Na minha consulta de acompanhamento de 3 meses, meu oftalmologista fez um exame de lâmpada de fenda. Ele pausou, olhou de novo. Me perguntou se eu tinha mudado alguma coisa na minha rotina. Eu contei a ele sobre os arandos. Ele estava cético. Como médicos frequentemente estão sobre qualquer coisa que não vem de um receituário, mas ele não podia discutir com o que estava vendo. A densidade das minhas cataratas tinha diminuído ligeiramente no meu olho esquerdo. Não o suficiente para mudar o nível, mas mensurável. E no meu olho direito, que estava pior, não houve progressão. Para alguém da minha idade, nenhuma progressão em 3 meses é, na verdade, uma regressão em relação ao declínio esperado. Eu não estou contando isso para alegar que arandos são uma cura milagrosa. Eles não são. Cataratas são complexas. Genética, estresse oxidativo, exposição aos raios UV, inflamação, níveis de açúcar no sangue, todos desempenham papéis. Mas o que eu estou dizendo é que se você vai comer frutas vermelhas para a saúde ocular, e você deveria, você precisa saber que nem todas as frutas vermelhas são criadas iguais. O conteúdo de antocianinas importa enormemente. E os arandos fornecem antocianinas em concentrações que os mirtilos simplesmente não conseguem igualar. Deixe-me explicar exatamente por que isso funciona. Porque, uma vez que você entende o mecanismo, faz todo o sentido. As lentes dos seus olhos são, em sua maioria, água e proteínas chamadas cristalinas. Essas proteínas são organizadas em uma estrutura muito específica que mantém a lente transparente. Quando você é jovem, suas células têm sistemas robustos para manter essas proteínas. Moléculas chaperonas as mantêm devidamente dobradas. Antioxidantes neutralizam os radicais livres antes que eles causem danos. Sistemas de limpeza removem quaisquer proteínas que sejam danificadas. Mas depois dos 60 anos, todos esses sistemas de proteção diminuem. Radicais livres se acumulam. Proteínas são danificadas mais rápido do que podem ser reparadas ou removidas. Proteínas danificadas começam a se desdobrar e se aglomerar. Esses aglomerados espalham a luz em vez de deixá-la passar limpa. É isso que cria a nebulosidade das cataratas. As antocianinas atuam em múltiplos níveis para interromper esse processo. Primeiro, elas são antioxidantes poderosos. Elas neutralizam os radicais livres antes que esses radicais livres possam danificar suas proteínas cristalinas. Pense nisso como apagar pequenos incêndios antes que eles se tornem um incêndio florestal.
Segundo, as antocianinas demonstraram em estudos de laboratório que realmente ajudam a estabilizar as estruturas proteicas. Elas podem impedir que as proteínas se desdobrem em primeiro lugar. Isso é enorme. Se as proteínas não se desdobrarem, elas não se aglomeram. Se elas não se aglomerarem, você não terá cataratas. Terceiro, as antocianinas reduzem a inflamação. A inflamação crônica de baixo grau acelera a formação de cataratas. Ao reduzir a sinalização inflamatória nos tecidos oculares, as antocianinas desaceleram todo o processo degenerativo. Em quarto lugar, e isso é fascinante, as antocianinas melhoram o fluxo sanguíneo para seus olhos. Elas fortalecem os capilares. Melhor fluxo sanguíneo significa melhor entrega de nutrientes e melhor remoção de resíduos. Sua lente não tem vasos sanguíneos, mas depende do fluido ao redor dela, que é fornecido por esses capilares. Capilares mais saudáveis significam um ambiente de lente mais saudável. Tudo isso é sustentado por pesquisas publicadas, não apenas estudos em tubos de ensaio, estudos em animais e estudos observacionais em humanos, como aquele projeto de pesquisa gigantesco de 2024, com mais de 36 mil participantes. Um estudo russo de anos atrás testou extrato de arando em ratos criados para desenvolver cataratas prematuramente. Os ratos que receberam extrato de arando tiveram um desenvolvimento de catarata significativamente mais lento, em comparação com os ratos do grupo de controle. Suas lentes permaneceram mais claras por mais tempo. Um estudo japonês analisou as antocianinas do arando e seu efeito nas células epiteliais da lente, as células responsáveis por manter a clareza da lente. As antocianinas protegeram essas células do estresse oxidativo e ajudaram a manter sua função. Em humanos, múltiplos estudos mostraram que pessoas que consomem maiores quantidades de antocianinas têm menores taxas de cirurgia de catarata. A associação é consistente entre diferentes populações e diferentes desenhos de estudo. Agora, você pode estar pensando, ok, se as antocianinas são tão importantes, por que não simplesmente tomar um suplemento de antocianina? Você pode. Existem cápsulas de extrato de arando que fornecem quantidades padronizadas de antocianinas. Algumas pessoas preferem esse caminho, mas vou te dizer por que eu uso o pó da fruta inteira, em vez de extratos isolados. Os arandos não contêm apenas antocianinas. Eles também têm vitamina C, vitamina E, vitamina A, quercetina e dezenas de outros fitonutrientes. Esses compostos trabalham juntos, sinergicamente. A vitamina C ajuda a regenerar a vitamina E. A quercetina aumenta a absorção de antocianinas. A fibra no pó da fruta retarda a absorção, dando a você uma liberação constante, em vez de um pico. Quando você isola apenas as antocianinas, você perde essa sinergia. Você obtém um composto ativo, em vez de uma orquestra complexa de nutrientes trabalhando juntos. A natureza projetou essas frutas como embalagens completas. Eu prefiro usá-las dessa forma. Dito isso, se você conseguir encontrar arandos frescos ou congelados, melhor ainda, a fruta inteira, minimamente processada. Sempre será superior a qualquer extrato ou pó, mas arandos frescos são raros no Brasil. Arandos europeus congelados podem ser encontrados online ou em feiras de produtos importados. Eles são mais caros que os mirtilos, mas lembre-se, você precisa de muito menos para obter a mesma dose de antocianina. Um quarto de xícara de arandos fornece aproximadamente o mesmo conteúdo de antocianina que uma xícara cheia de mirtilos. Então,
embora o custo por grama seja maior. O custo por dose efetiva é realmente comparável. Eu uso pó de arando porque é estável, fácil de armazenar e disponível o ano todo. Uma colher de sopa de pó de arando de alta qualidade me dá o equivalente a cerca de meia xícara de arandos frescos. Eu misturo em um copo de água ou um smoothie toda manhã. Tem um sabor levemente ácido e terroso. Algumas pessoas misturam com um pouco de mel ou adicionam ao iogurte. A chave é a consistência. Assim como com qualquer intervenção nutricional, você não verá resultados se fizer isso esporadicamente, todos os dias, sem pular. Seus olhos estão sob ataque oxidativo, todos os dias. Você precisa dessa proteção de antocianina, todos os dias. Aqui está o que você pode realisticamente esperar: se tornar os arandos uma parte diária de sua rotina. Semana 1 a 2. Provavelmente sem alterações visíveis na visão. Você está construindo níveis de antocianina em seus tecidos. Os compostos estão começando a circular, começando a exercer seus efeitos protetores, mas leva tempo para acumular. Semana 3 a 4. É quando muitas pessoas, incluindo eu, notam pela primeira vez melhorias sutis. A visão matinal pode clarear mais rápido. Os olhos podem se sentir menos tensos após ler ou usar telas. Essas não são mudanças dramáticas. Você pode nem notar, a menos que esteja prestando atenção. Mas são os primeiros sinais de que algo está funcionando. Semana 6 a 8. As melhorias subjetivas se tornam mais óbvias. A leitura parece mais fácil. A visão noturna pode melhorar ligeiramente. O brilho dos faróis pode ser menos incômodo. Usá-los ao redor das luzes que muitos pacientes com catarata experimentam podem encolher ou desaparecer. 3 meses. Esta é a janela crucial para medições objetivas. Se você fizer um exame oftalmológico em 3 meses, há uma chance razoável de que seu oftalmologista observe que suas cataratas se estabilizaram ou até regrediram ligeiramente. A nebulosidade pode ser menos densa. A lente pode estar mais clara em certas zonas. 6 meses a 1 ano é quando os efeitos cumulativos realmente aparecem. Pessoas que permanecem com o consumo diário de arando por 6 meses ou mais geralmente relatam que a receita de seus óculos não precisou ser fortalecida. Estão funcionando melhor visualmente do que estavam há 1 ano, que as cirurgias de catarata programadas foram adiadas ou canceladas. Será que todos experimentarão esses resultados? Não. Algumas pessoas têm cataratas impulsionadas principalmente por genética, ou diabetes, ou efeitos colaterais de medicamentos, e os arandos sozinhos não substituirão esses fatores. Mas para a maioria das cataratas relacionadas à idade, que são impulsionadas por estresse oxidativo e danos às proteínas, os arandos fornecem exatamente os compostos que seus olhos precisam para desacelerar, interromper ou até mesmo reverter parcialmente o processo. Agora, deixe-me abordar as perguntas e erros mais comuns que vejo as pessoas cometerem. Primeiro, não confunda arandos com outras frutas de aparência semelhante. Arandos são especificamente Vaccinium myrtillus, arandos europeus. Se você estiver comprando pó ou extrato, verifique o rótulo. Deve dizer Vaccinium myrtillus. Alguns produtos são rotulados como arando, mas são realmente apenas extrato concentrado de mirtilo. Não é a mesma coisa. Segundo, a dosagem importa. A maioria dos estudos que mostram benefícios usou entre 50 e 300 miligramas de antocianinas por dia. Uma colher de sopa de pó de arando de qualidade normalmente fornece cerca de 100 a 150 miligramas.
Essa é uma boa dose alvo, mas nem sempre é melhor. Mas você precisa de o suficiente para atingir os níveis terapêuticos. Terceiro, o tempo pode aumentar a eficácia. Eu tomo meus arandos de manhã, mas algumas pesquisas sugerem que tomá-los com uma refeição que contenha alguma gordura melhora a absorção. As antocianinas são um tanto solúveis em gordura. Se você tomar seu pó de arando com o café da manhã, que inclui ovos, castanhas ou abacate, você absorverá mais dos compostos ativos. Quarto, os arandos funcionam melhor como parte de uma estratégia abrangente de saúde ocular. Não espere que eles compensem uma dieta terrível, açúcar alto crônico no sangue, tabagismo ou exposição excessiva aos raios UV sem óculos de sol. Pensem nos arandos como uma ferramenta poderosa na sua caixa de ferramentas, não como uma borracha mágica para maus hábitos. Quinto, sejam pacientes. Já vi pessoas experimentarem arandos por 2 semanas, não verem nenhuma mudança e desistirem. É como plantar uma árvore e desenterrá-la depois de 3 dias porque você ainda não viu os frutos. O reparo celular é lento, cumulativo. Você está revertendo anos ou décadas de dano. Dê pelo menos 8 a 12 semanas antes de julgar os resultados. E, finalmente, isso não é um substituto para cuidados médicos. Se você tem cataratas avançadas, que estão impactando significativamente sua qualidade de vida, você ainda pode precisar de cirurgia. Arandos podem retardar a progressão, potencialmente adiar a cirurgia e apoiar os mecanismos naturais de reparo dos seus olhos, mas eles não são um substituto para a intervenção médica necessária. O que você acabou de aprender nestes últimos minutos é informação que poderia te poupar milhares de reais em cirurgia de catarata. Informação que me levou anos para descobrir através de tentativa, erro e uma conversa casual com um médico europeu. Informação que a indústria de mirtilo certamente não vai anunciar, porque isso prejudicaria sua participação de mercado. Esse tipo de conteúdo não é promovido por algoritmos, não recebe financiamento de grandes empresas agrícolas ou farmacêuticas. Existe porque pessoas como você e eu acreditam que informação de saúde precisa, baseada na ciência, deve ser acessível a todos, não enterrada sob camadas de marketing e interesses comerciais. Se este vídeo te ajudou a entender por que arandos são superiores aos mirtilos para a saúde ocular, se você vai fazer a mudança, se você acredita que outros merecem saber essa distinção, há algo simples que você pode fazer. Logo abaixo deste vídeo está o botão Valeu Demais, com um ícone de coração. Quando você clica em Valeu Demais, você não está apenas me apoiando financeiramente. Você está enviando um sinal. Você está dizendo ao algoritmo que essa informação importa, que merece alcançar mais pessoas. Cada valeu demais ajuda a impulsionar este vídeo para outra pessoa que tem comido mirtilos esperando por resultados. Sem saber que existe uma opção mais potente, você está construindo uma comunidade. Uma comunidade que valoriza a precisão acima da popularidade, que escolhe as opções naturais mais eficazes baseadas na ciência, não em orçamentos de marketing. Quando você apoia este canal, você está ajudando a criar uma biblioteca gratuita de informação que capacita as pessoas a fazerem melhores escolhas para a sua saúde. Então, se isso te tocou, se você aprendeu algo valioso, clique naquele botão Valeu Demais. Seja parte do movimento em direção à informação de saúde honesta, baseada em pesquisa. Seus olhos valem a pena e os de todos os outros também. Agora, deixe-me te dar o protocolo completo, passo a passo, para que não haja nenhuma confusão sobre como implementar isso. Passo 1. Encontre um produto de arando de alta qualidade. Você tem 3 opções principais: arandos inteiros, frescos ou congelados.
Se você conseguir encontrá-los, pó de arando ou cápsulas de extrato de arando. Para a maioria das pessoas no Brasil, pó ou cápsulas são as escolhas mais práticas. Ao comprar pó de arando, procure por estes indicadores-chave. O rótulo deve dizer Vaccinium myrtillus, deve especificar o teor de antocianinas, idealmente 25% ou superior. Deve ser orgânico, se possível, já que você estará consumindo isso diariamente. E deve ser de um fornecedor respeitável que testa a presença de contaminantes. Boas marcas incluem Now Foods, Solgar e várias marcas europeias disponíveis online. Espere pagar entre R$100 e R$200 por um pote que durará cerca de um mês. Se você prefere cápsulas, procure por extrato de arando padronizado para 25% de antocianinas. Uma dose típica é de 80 a 160 miligramas de extrato, 2 vezes ao dia. Isso fornece aproximadamente 40 a 80 miligramas de antocianinas puras por dia, o que está na faixa terapêutica usada em estudos. Passo 2. Se estiver usando pó, tome uma colher de sopa por dia. Eu recomendo o consumo pela manhã, com o café da manhã. Misture em água, suco, um smoothie ou iogurte. Ele se dissolve razoavelmente bem em líquido se você mexer vigorosamente. O sabor é azedo e ligeiramente terroso. Se for muito forte, você pode misturá-lo com mirtilos ou outras frutas vermelhas para suavizar o sabor. Se estiver usando cápsulas, siga as instruções do frasco. Mas geralmente 1 ou 2 cápsulas 2 vezes ao dia com comida é o padrão. Passo 3. Consuma com alguma gordura dietética para aumentar a absorção. Adicione seu pó de arando a um smoothie que contenha castanhas, sementes ou abacate, ou tome suas cápsulas com uma refeição que inclua gorduras saudáveis. Isso melhora significativamente a biodisponibilidade das antocianinas. Passo 4. Seja absolutamente consistente, todos os dias, sem pular fins de semana ou quando você viajar. Seus olhos não tiram folga do estresse oxidativo. Você não deveria tirar folga da proteção. Passo 5. Rastreie sua linha de base e progresso. Antes de começar, anote seus desafios de visão atuais. Quão ruim é seu embaçamento matinal? O quanto os faróis te incomodam à noite? Você consegue ler letras pequenas? Quão longe você consegue ver claramente? Então, verifique novamente em 8 semanas e 12 semanas. Documente as mudanças. Passo 6. Se possível, faça um exame oftalmológico antes de começar e outro em 3 a 6 meses. Ter medidas objetivas elimina adivinhações. Seu oftalmologista pode se surpreender. O meu ficou. Mas a lâmpada de fenda não mente. Passo 7. Combine arandos com outros hábitos saudáveis para os olhos. Use óculos de sol com proteção UV. Gerencie seu açúcar no sangue se você é diabético ou pré-diabético. Não fume. Coma uma dieta rica em vegetais de folhas verdes e gorduras ômega 3. Durma 7 a 8 horas. Limite o tempo de tela quando possível ou use filtros de luz azul. Arandos são poderosos, mas eles são mais eficazes como parte de uma estratégia abrangente. Deixe-me compartilhar mais algumas histórias de sucesso, porque eu quero que você saiba que isso funciona para pessoas reais, em situações reais. Fernanda tem 74 anos. Ela vinha comendo mirtilos há 5 anos depois de ler que eles eram bons para os olhos. As cataratas ainda estavam progredindo. Nível 2, caminhando para o nível 3. Seu oftalmologista agendou sua cirurgia em 6 meses. Ela ouviu falar sobre arandos de um amigo, trocou mirtilos por pó de arando e começou a tomar uma colher de sopa todas as manhãs em seu mingau de aveia.
4 meses depois. Seu exame pré-operatório mostrou que suas cataratas realmente haviam regredido ligeiramente. Não o suficiente para cancelar a cirurgia completamente, mas o suficiente para que seu médico concordasse em adiá-la por mais 1 ano para ver se a tendência continuava. Isso foi há 8 meses. Ela ainda está adiando. Gustavo tem 68 anos. Ele é piloto e sua visão é fundamental para o seu trabalho. Ele falhou em um teste de visão devido a cataratas precoces e estava enfrentando o fim de sua carreira. Ele não podia arriscar complicações cirúrgicas que pudessem afetar permanentemente sua visão. Ele começou a tomar extrato de arando, 2 cápsulas 2 vezes ao dia, juntamente com proteção UV rigorosa e gerenciamento do açúcar no sangue. 6 meses depois, ele passou em sua recertificação de visão. As cataratas dele ainda estão lá, mas estáveis, e a visão funcional melhorou o suficiente para atender aos requisitos. Dona Glória tem 81 anos. Há anos diziam para ela que suas cataratas eventualmente precisariam de cirurgia. Mas na idade dela, os riscos eram maiores. Complicações da anestesia, infecção, cicatrização mais lenta. Ela queria evitar isso o máximo possível. Ela começou a tomar um smoothie de arando todo dia de manhã, 1 colher de sopa de pó, frutas congeladas, espinafre, leite de amêndoas e 1 colher de manteiga de amêndoa. Ela tem feito isso há 14 meses. As cataratas dela não progrediram. O oftalmologista dela está perplexo, mas não está reclamando. Ela manteve a independência, ainda dirige durante o dia, ainda lê, ainda cuida do jardim. Cirurgia não está mais em pauta. Esses não são milagres. Essas são pessoas que deram aos seus olhos os nutrientes específicos de que precisavam, na forma mais biodisponível, em doses terapêuticas, consistentemente ao longo do tempo, e seus corpos responderam. A ciência explica o porquê. Deixe-me detalhar os mecanismos específicos mais uma vez. Porque entender isso torna você menos propenso a desistir quando não vir resultados instantâneos. As cataratas se formam quando as proteínas cristalinas em sua lente sofrem danos oxidativos. Pense nessas proteínas como pequenas máquinas que precisam manter uma forma muito específica para funcionar. Os radicais livres são como ferrugem, eles corroem as máquinas. As máquinas param de funcionar corretamente, se desdobram, grudam umas nas outras. Seu corpo tem sistemas para combater isso. Enzimas antioxidantes, proteínas chaperonas. Mas depois dos 60, esses sistemas diminuem. A ferrugem se acumula mais rápido do que pode ser limpa. As antocianinas dos arandos fazem várias coisas. Elas neutralizam os radicais livres diretamente. Esse é o efeito antioxidante. Elas estabilizam as proteínas cristalinas, ajudando-as a manter sua forma correta mesmo sob estresse oxidativo. Elas reduzem a inflamação que acelera os danos às proteínas. Elas melhoram a microcirculação, trazendo mais nutrientes e oxigênio para os tecidos ao redor da lente. O mais importante, elas se acumulam nos tecidos oculares. Quando você consome antocianinas regularmente, elas se concentram em sua retina, sua lente, seu nervo óptico. Elas estão bem onde precisam estar, trabalhando 24 horas por dia. Os mirtilos fornecem alguns desses benefícios. Mas como a concentração de antocianina é 5 vezes menor, você precisaria comer 5 vezes mais mirtilos para obter o mesmo efeito. Isso é impraticável para a maioria das pessoas. 5 xícaras de mirtilos por dia é muito açúcar, muito volume e caro.
Uma colher de sopa de pó de arando é equivalente a cerca de 2,5 xícaras a 3 xícaras de mirtilos frescos em termos de teor de antocianina. É concentrado, eficiente, eficaz. Algumas pessoas perguntam sobre outras frutas. E as bagas de goji, e o açaí, e a arônia, todas elas têm benefícios. As bagas de goji são a fonte natural mais rica de zeaxantina, o que é fantástico para a saúde macular. Um estudo da UC Davis em 2022 mostrou que 28 gramas de bagas de goji diariamente aumentaram significativamente a densidade do pigmento macular. Se você está preocupado com a degeneração macular, as bagas de goji são excelentes. As bagas de arônia, também chamadas de chokeberries, têm o maior teor de polifenóis de qualquer fruta testada em um estudo que cobriu mais de 140 plantas. Elas são antioxidantes incríveis. Pesquisas recentes mostram que elas podem proteger a retina de danos oxidativos e podem ajudar a prevenir a degeneração da retina. Mas para cataratas especificamente, para proteger e potencialmente reverter o embaçamento da lente, os arandos têm a evidência mais direta. O perfil de antocianina nos arandos parece exclusivamente adequado à saúde da lente. Dito isso, você pode combiná-los. Às vezes, adiciono uma pequena quantidade de pó de baga de goji ao meu smoothie de arando para a zeaxantina adicional. A variedade de antioxidantes é geralmente benéfica. Apenas certifique-se de que os arandos sejam a base se as cataratas forem sua principal preocupação. Mais uma coisa. Você pode estar se perguntando se deve parar de comer mirtilos totalmente. Não necessariamente. Os mirtilos ainda são saudáveis. Eles fornecem fibra, vitamina C, outros antioxidantes. Eles são deliciosos. Se você gosta deles, continue comendo. Apenas não dependa deles como sua principal intervenção para cataratas. Pense desta forma. Mirtilos são bons, arandos são melhores. Se você tem orçamento limitado ou capacidade estomacal limitada, priorize os arandos. Se você pode pagar e gosta de ambos, tenha ambos. Mas não cometa o erro que cometi por 3 anos, pensando que os mirtilos eram suficientes quando existia uma opção mais potente. Seus olhos são insubstituíveis. Sua visão está ligada à sua independência, sua segurança, sua qualidade de vida, dirigir, ler, reconhecer rostos, apreciar pores do sol. Tudo depende de lentes claras. As cataratas roubam isso de você lentamente. Tão lentamente que você pode não perceber até que seja grave. Mas você pode contra-atacar. Você pode dar aos seus olhos as ferramentas para reparar, para resistir, para manter a clareza por muito mais tempo do que a maioria das pessoas pensa ser possível. Por menos do que o custo de uma única visita ao oftalmologista por mês, você pode fornecer aos seus olhos 5 vezes as antocianinas protetoras que todos recomendam, em uma forma que tem sido usada com segurança por séculos e estudada extensivamente em pesquisas modernas. A escolha é sua. Você pode continuar fazendo o que todo mundo faz, comendo mirtilos e esperando o melhor. Ou você pode fazer uma mudança simples que poderia mudar a trajetória da saúde ocular por anos. Se você vai experimentar arandos, eu quero saber sobre isso. Deixe um comentário abaixo. Diga-me sua idade, sua situação de visão atual, o que você espera melhorar. Eu leio cada comentário e responderei ao máximo que puder nas próximas 48 horas. Vamos construir uma comunidade de pessoas que se recusam a aceitar que a perda de visão é inevitável. E se este vídeo abriu seus olhos, literalmente ou figurativamente, compartilhe-o. Envie para alguém que está lutando contra cataratas.
Alguém que está comendo mirtilos, pensando que está fazendo tudo certo. Alguém que merece saber que existe uma opção melhor. Mais uma vez, arandos. Vaccinium myrtillus. 5 vezes as antocianinas dos mirtilos. Uma colher de sopa de pó ou extrato padronizado diariamente, com alimentos contendo gordura, todo santo dia, por pelo menos 12 semanas antes de julgar os resultados, combinado com proteção UV, boa nutrição e cuidados médicos adequados. Esse é o protocolo. Essa é a ciência. Isso é o que funcionou para mim e para dezenas de outros que conheço. Pode funcionar para você também. Este conteúdo é apenas para fins educacionais. Não é aconselhamento médico e não substitui cuidados profissionais. Sempre consulte seu oftalmologista antes de fazer alterações em sua rotina de cuidados com os olhos. Não interrompa os tratamentos prescritos sem supervisão médica. Os resultados individuais podem variar.